Bom, então nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre o Remo e assim, busca ainda reforços no mercado daqui para o início da Série C. Eu quero falar sobre 3 nomes que foram especulados no Remo nessa atual janela e como que estão a fase desses atletas. Seriam jogadores possíveis de chegar? Será que o Remo já supriu a necessidade para chegar jogadores nessa função, né, específica, que vai focar aqui? Eu vou focar em um cara para o ataque, seria ali um centroavante, uma opção também para meio ofensivo e um lateral esquerdo. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carton Foot. Conto aí com a ajuda de vocês, torcedores do Remo, para batermos aqui 55 mil inscritos no YouTube. Falta menos de, no caso, 700 inscritos no canal. Se você puder deixar seu like, se inscrever, com certeza nos ajuda bastante. Quem sabe chegar nessa meta ainda, né, nesse mês de fevereiro. Bom, então eu quero começar falando aqui com vocês sobre uma opção que, na minha opinião, já está servida, que é o Jonathan Cristaldo, né, jogador que já jogou no Palmeiras e tudo mais, que seria uma opção então para centroavante que o clube anunciou, o Ribamar. Pode ser que chegue mais um centroavante? Talvez, mas eu vou deixar aqui então para vocês. Ele que tem 34 anos de idade, argentino, que está livre no mercado agora em 2024, depois de ter se encerrado, né, o contrato dele com o Oriente Petroleiro, lá da Bolívia. Foram 40 jogos disputados, 7 gols marcados e 3 assistências, um desempenho até que razoável lá no futebol boliviano, no Oriente Petroleiro, então esse desempenho. E aí no ano anterior, em 2022, pelo Independente Petroleiro, que é um clube também da Bolívia, 13 gols e 6 assistências em 27 jogos. Então teve uma passagem ok no futebol boliviano. É claro que 2022 foi melhor do que em 2023, mas pelo menos ele entrou em campo várias vezes, né? 40 jogos, é um cara que fisicamente ainda está muito bem. Passou aqui no Brasil no Palmeiras, foi muito bem no Palmeiras em 2015, 12 gols em 44 jogos. Começou bem em 2016 e foi vendido para o Cruz Azul do México, depois de 4 jogos em 4 gols em 10 partidas. Ficou um tempo lá no México, um desempenho razoável, e depois rodou bastante, né? Pelo Vélez, pelo Racing e pelo News Old Boys, nunca conseguiram jogar com muita frequência. Tirando ali 2019, né? 27 jogos e 7 gols pelo Racing na Libertadores, e jogou inclusive aquele ano. Depois aí caiu bastante de rendimento no News Old Boys, que jogou por último em 2021. 22 jogos, 3 gols marcados e 3 assistências. Acho um jogador excelente para jogar, por exemplo, a Série C do Campeonato Brasileiro? Olha, eu acho que poderia ser uma alternativa. A grande questão que eu vejo é o seguinte: o clube já anunciou o Ribamar, que também não vive a melhor fase do mundo, né? Vamos colocar bem assim. Eu acho que entre o Ribamar ou o Cristaldo, eu ficaria mais com o Cristaldo para até viver uma fase melhor do que o Ribamar. O Ribamar tem tempo que não faz 8, 9 gols por temporada, então ficaria mais com o Cristaldo, que certamente tem um salário bem elevado. Não quer dizer que, por exemplo, não possa chegar mais um centroavante, né? Porque quem tem feito essa função tem sido, por exemplo, o Ítalo, que pode jogar, né? O Ítalo pode jogar como um centroavante ou um meio ofensivo, mas ele tem jogado mais centralizado, e eu acho que tendo o Ribamar como reserva, meio que já está cumprido nessa função de centroavante. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, então, nos comentários. Bom, então vou deixar aqui para vocês também mais um jogador que é em relação ao Alan Ruschel, né, atleta que poderia ser uma alternativa para a lateral esquerda. Vale lembrar também que ele joga como meio ofensivo, tá? Como se fosse um meio campista central, melhor dizendo. Não é um primeiro volante, mas um segundo atleta ali que eu acho que poderia ser uma boa, ele como um meio campista central e não só necessariamente como lateral esquerdo. Mas tem sido a função que ele tem feito lá no Juventude, jogador de 34 anos que conseguiu dessa volta por cima na sua carreira, indo para o Juventude no ano passado, 41 jogos, 3 gols e 2 assistências, foi muito bem e muito utilizado com o técnico Carpini e conseguiu o acesso com o Juventude para a Série A. Por isso que eu acho que é muito difícil de pensar, né, o jogador sair da Série A para ir jogar na Série C. Esse é um dos problemas do Remo estar na Série C, porque se tivesse numa Série B, pelo menos, facilitaria muito mais, né, a chegada de alguns atletas. E o Alan Ruschel ainda por cima tem contrato até o final desse ano, tem aí um bom tempo ainda, e pelo Juventude nesse ano, 6 partidas de 7 jogos, né? Então ele está sendo titular absoluto. Aquele atleta que envolveu naquele acidente da Chapecoense, conseguiu dar a volta por cima no clube. Na Chapecoense ele nunca foi um titular absoluto, né? Mas saiu, depois foi pelo Goiás, passou na Chapecoense depois em 2020 muito bem, jogou no Cruzeiro e no América com uma passagem razoável. 2022 foi mal no Londrina, jogou só 27 partidas no ano e conseguiu dar essa volta por cima no Juventude e uma fase física muito bem também, né? Acho um atleta excelente, mas pensar ele em sair do Juventude, né, para ir jogar, que vai jogar a Série A, para ir jogar, por exemplo, a Série C do Campeonato Brasileiro, eu acho bem improvável. Lembrando que o último ano que ele jogou a Série A foi pelo América em 2021 e anteriormente a isso somente pelo Goiás, né, em 2019, com um gol marcado em 12 jogos.
E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Pablo Roberto. Como que será que está a fase do jogador lá no futebol europeu? Enfim, jogador que passou muito bem, né, pelo Remo entre 2022, no final do ano, e principalmente até o meio do ano de 2023, somou então 32 jogos e um gol marcado, e foi lá para o Casa Pia, né, do clube da segunda divisão do futebol português. Então o Pablo Roberto foi lá para essa equipe e está por lá desde então, desde junho dessa atual temporada. Enfim, ele foi então para essa equipe e tem jogado até com uma certa frequência, 22 partidas, 3 gols marcados e 2 assistências, uma função muito parecida que ele fazia no Remo, até tem tido bom desempenho, né, de aproveitamento em gols e tudo mais, e aí então ele foi negociado ainda no mês de julho, né, dia 21 de julho, que foi a oficialização, indo para o Casa Pia, né, que enfim, tem até que um desempenho interessante, no caso o Pablo Roberto, que estava numa situação indefinida porque ele pertencia ao Vila Nova, no caso, e as negociações entre o jogador e o Casa Pia já estava, por exemplo, muito avançada quando aí o Remo foi notificado, né, que teria essa negociação. Não foi informado os valores na época, mas se falou que era algo próximo de 500 mil, que o Remo ficaria, enfim. Eu até tentei pesquisar aqui, mas não achei muitas informações em relação a esse percentual, né? Que vai lembrar que o Remo então teria na teoria um percentual de 20%. Essa informação todo mundo já sabia, e que o atleta então seria emprestado por um valor de até 1.200.000, né? E assim, não sabemos até que certo ponto foi o percentual que o Remo ficou, se foi 240 mil, se foi 500 mil reais. Acredito que deva ser muito próximo dessa taxa de vitrine, né? De 20%, mas foi um valor bem baixo, né? Para o Remo, perdeu o seu principal jogador em troca de 300 mil reais, foi um valor bem baixo realmente do Pablo Roberto, e enfim, tem vivido uma fase interessante lá no Casa Pia. Não acho, por exemplo, que seja um jogador que vá deixar o clube tão recentemente. Primeiro porque a fase dele é muito boa, né? 22 jogos, 3 gols e 2 assistências. Ainda estamos no meio da temporada europeia por lá, então ele ainda tem até o mês de junho, né, para terminar essa atual temporada na equipe lá do futebol português. E enfim, vamos esperar para ver como vai ficar a definição do seu contrato, se vai ser renovado, se vai ficar até, por exemplo, a próxima temporada. Ainda não tá muito definida essa questão. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo então nos comentários, o que acha do atleta. Muito bom jogador, mas sinceramente pensar ele voltar por agora eu acho um pouco complicado, muito por conta dessa boa fase que ele vive, né, no futebol europeu. Se tivesse, por exemplo, uma fase ruim, um reserva e tudo mais, aí eu acho que seria outra história, né? Acho que seria muito mais viável. Pode deixar aqui o que você tem a dizer aqui embaixo. Mas foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui, de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Até lembrando aqui, a informação que temos é que o contrato dele tem uma prorrogação até junho de 2026, então realmente bem longo. Pode deixar aqui o que você tem a dizer. Outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui na tela final agora, e nos vemos então aí numa próxima. Valeu!